Hoje a gente vai voltar no mínimo múltiplo comum, que é um conteúdo que a gente já trabalhou em sala e a gente vai revisar. Então, o que é mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor número diferente de zero, que é múltiplo comum desses números. O que quer dizer tudo isso? Vamos lá. Que a gente também pode chamar o mínimo múltiplo comum de MMC, que o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números é o menor número. Então, lembra, mínimo, lembra, menor. É o menor número diferente de zero. Por que aqui eu coloquei diferente de zero? Porque zero, ele é múltiplo de todos os números. E se fosse só o mínimo múltiplo comum, a gente ia pegar sempre o zero. Então, tem que ser diferente de zero, esse mínimo, porque zero é múltiplo de todos. Então, seria sempre o zero. Então, tem que ser diferente de zero, o mínimo múltiplo comum. Que é múltiplo comum. O que quer dizer ser múltiplo comum? Ele vai estar na tabuada dos dois números. Ele é divisível pelos dois números que eu estou calculando, ou três números, se eu estiver calculando o mínimo múltiplo comum de três números. Como que a gente vai calcular? A gente pode calcular usando a ideia de múltiplo. Então, eu preciso aqui no exemplo calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Então, eu vou escrever os múltiplos de 4. Lembrando que os múltiplos, eles são infinitos. Então, eu vou multiplicar até o 5, para eu achar o comum. Então, os múltiplos de 4, 0, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 5, 20. Lembrando que eles são infinitos. Agora, eu vou escrever os múltiplos do 6. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Olha, aqui eu já vi que já repetiu 12. Então, eu já achei. Então, às vezes, eu nem preciso terminar de fazer os múltiplos do outro. Dica, faz os múltiplos do menor primeiro. Depois, quando você for fazendo os múltiplos do maior, você logo vai achar o comum. Então, aqui, qual que é o primeiro que repetiu? Tirando o zero, porque o zero sempre vai repetir. O 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é o número 12. Então, assim que eu vou achar o mínimo múltiplo comum, escrevendo a sequência dos múltiplos dos números e pegando o primeiro que repete, com exceção do zero. Também tem um método prático, que é usando a fatoração, que a gente vai ver no próximo exemplo. Nosso exemplo 2 é um problema de um tipo de situação que a gente usa o mínimo múltiplo comum para resolver. Então, Pedro e Paulo são representantes comerciais de uma empresa. Pedro visita os clientes de 20 em 20 dias e Paulo de 15 em 15 dias. Em certo dia, ambos saíram juntos para as visitas. Depois de quantos dias eles voltarão a sair juntos novamente? Então, quanto que eles vão se encontrar de novo na empresa e saírem juntos novamente? Se um vai de 20 em 20 e o outro de 15 em 15. Então, aqui a gente precisa calcular o mínimo múltiplo comum de 15 e 20. Lembra da dica que eu dei? Aqui fala primeiro do Pedro, de 20 em 20, e o Paulo, de 15 em 15. Mas eu colocar o número menor primeiro é melhor. Então, vamos escrever os múltiplos do número 15. Vou escrever os 5 primeiros múltiplos. Então, vou multiplicar ele de 0 até 4. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. E 15 vezes 4, 60. Agora, eu vou escrever os múltiplos de 20. Quando chegar no número aqui repetido, eu já posso parar. Então, os múltiplos de 20. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. Olha, já repetiu. Então, eu já encontrei quem é o mínimo múltiplo comum de 15 e 20. É o 60. Quer dizer que eles voltarão a sair juntos daqui a 60 dias. Agora, vamos usar o método prático, né? Que é a fatoração. Então, eu vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Essa fatoração é diferente daquela que a gente fez no máximo divisor comum.
Lá os dois precisavam ser divisíveis pelo mesmo número. Aqui não. Aqui eu vou começar dividindo por 2, se tiver um número par. Depois eu vou para 3, se tiver múltiplo de 3 e assim por diante. Então, como 20 é um número par, a gente vai começar por 2. O 15, que é ímpar, eu vou repetir. E o 20 eu vou dividir. 20 dividido por 2 é 10. Como o 10 é um número par, vou continuar dividindo por 2. Vou descer o 15, porque ele é ímpar, e vou dividir. 10 dividido por 2, 5. Agora eu tenho dois números ímpares. Eu não posso usar o 2. O meu próximo número primo é o 3. Vou olhar se algum deles é divisível por 3. 15 é divisível por 3, então vou usar o 3. 15 dividido por 3, 5. 5 não é divisível por 3, porque ele é um número primo. Então, a gente vai descer o 5. Agora, eu só tenho o número 5, que é um número primo, que é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então, vou usar o 5 aqui na minha fatoração. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Quando eu chego em tudo em 1, eu já terminei a fatoração. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Agora, então aqui eu já achei. Aqui é o outro método para a gente encontrar o mínimo múltiplo comum. Vocês vão calcular de acordo com o que vocês acham mais fácil. Dica, quando eu tenho números grandes, a fatoração ela é melhor. Agora que a gente já calculou, a gente vai colocar a resposta no nosso problema. Então, a gente vai voltar na pergunta. Depois de quantos dias eles voltarão a sair juntos novamente? Então, eles voltarão a sair juntos novamente depois de 60 dias. Então, resumindo, o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum entre os números. Então, eu tenho dois processos que eu posso usar aqui. Escrever os múltiplos do número e olhar o que repete primeiro, tirando o zero, porque o zero sempre vai repetir, porque ele é múltiplo de todos os números. Ou eu posso fazer usando aqui o método da fatoração. Depois que eu fatorar, eu vou multiplicar os números que eu tive aqui e eu vou achar o meu mínimo múltiplo comum. Que tipo de situação que a gente usa o mínimo múltiplo comum? Quando eu quero calcular encontros. Igual que eu dei o exemplo de duas pessoas que saem juntas em um dia, uma retorna de 20 em 20, a outra de 15 em 15. Depois de quantos dias elas vão sair juntas novamente? Ou poderia ser, eu já dei esse exemplo na sala, uma pessoa que está tomando, vamos supor, 3 medicamentos, um de 4 em 4 horas, um de 6 em 6 horas e outro de 8 em 8 horas. Se essa pessoa tomou esses medicamentos às 7 horas da manhã, daqui quantas horas ela vai tomar os 3 medicamentos juntos novamente? Outro exemplo que eu também já dei em sala de aula. Se eu pego um ônibus e o meu ônibus sai a cada 25 minutos do terminal e uma outra pessoa pega um ônibus que sai de 30 em 30 minutos, se a gente saiu junto agora desse terminal, os dois ônibus saíram juntos, daqui quanto tempo eles vão sair juntos novamente do terminal? Então, sempre que eu quero calcular encontros, eu vou usar mínimo múltiplo comum.